tarde. Boa tarde. Meu nome é Fernanda, eu sou da Eion, e o propósito da minha vinda aqui é estar falando para vocês um pouco mais do novo benefício que vocês têm direito com a seguro de vida em grupos da vida. E qual o objetivo desse seguro? É garantir o pagamento de indenização aos beneficiários indicados na ocorrência de um dos agentes cobertos pelo plano de seguro. Quais eventos são esses? Morte de qualquer causa, morte acidental ou invalidez permanente total ou parcial. A vigência desse seguro, pessoal, apesar de vocês só começarem a contribuir a partir de agora, do mês de maio, o seguro já está em vigência desde o dia 1º de abril. Inclusive, uma colega da loja de Nilópolis veio a falecer nesse período. E, graças a Deus, ela já estava fazendo parte aí do seguro de vida Bradesco. E a família pôde ser amparada, inclusive desde o auxílio funeral até agora o processo que já está de indenização para os beneficiários devidos. O âmbito de cobertura abrange não só o estado do Rio de Janeiro, mas todo o território nacional e internacional. O que garante que vocês, nas férias passando na Bahia, caso venha acontecer qualquer fatalidade, vocês estão cobertos também, tá? Alguma dúvida até aí? Não. E quais são essas coberturas? Morte. Garante o pagamento aos beneficiários do valor do capital segurado na ocorrência de morte de qualquer causa. Um exemplo disso, a gente está em casa tranquilo, o coração bateu mais forte e passou. Isso é morte de qualquer causa? É. Está coberto pelo seguro? Está. Morte acidental. Garante o pagamento aos beneficiários de uma indenização caso a morte seja acidental. Um exemplo disso, a gente está passeando por Copacabana de bicicleta, vem um carro e leva a fatalidade. Isso é um acidente? É. Está coberto pelo plano? Está. E a invalidez permanente por acidente, que garante ao segurado o pagamento de indenização relativa à perda, redução ou impotência funcional definitiva, total ou parcial de um membro ou órgão ou lesão física causada por acidente pessoal. Então, por exemplo, a pessoa que trabalha no açougue, ela se corta e chega a amputar a sua falange. Essa falange vai nascer novamente, gente? Não. Então, isso é invalidez permanente? É. Porém, ela não fica inapta para trabalhar. De repente, ela não pode trabalhar mais na função de açougueiro, mas pode trabalhar em outros setores. Então, a seguradora vai pagar proporcional àquele membro ou àquele órgão que foi amputado ou que perdeu a sua função. Tá? Aí você me pergunta, Fernanda, quem vai estipular o valor dessa indenização? É o Bradesco que vai dizer quanto é que vale o meu dedo? Não. Existe um órgão chamado SUSEP. É ele que regulamenta e rege todas as leis que as seguradoras e operadoras devem estar obedecendo. Então, na verdade, a SUSEP tem uma tabela. Essa tabela tem a proporcionalidade de cada membro e a seguradora e a operadora têm a obrigação de estar seguindo essa tabela, que vai de 10% a 100%. Então, um exemplo disso é exatamente a falange do dedo, que eu acabei de colocar para vocês, mas também tem a situação da pessoa sofrer um acidente e ter que amputar as duas pernas. Ela fica impossibilitada de outras atividades físicas. Isso é uma invalidez total? É. Ela vai receber? Vai. A indenização dela. 100%, 100%. Porque ela está inapta para qualquer outra função. Até aí está tudo tranquilo? Não. Além dessas 3 coberturas que eu acabei de falar, existe uma cobertura adicional que é a assistência funeral familiar. Gente, essa assistência ela é de grande importância, porque a gente entende que no momento da perda do nosso ente querido, do nosso familiar, a situação já é extremamente delicada e a gente ainda tem que cuidar de diversas situações, né? Que vai aí do serviço funerário, ornamentação, documentação.
E a assistência funeral familiar é exatamente para isso, para poupá-los de mais esse mal-estar. Então, veio tanto essa assistência funeral serve tanto para você, como se estende também para os seus dependentes diretos. Quem são eles? É o seu cônjuge, é a sua esposa ou o seu marido, são seus filhos homens com até 24 anos, filhos especiais e filhas solteiras sem limite de idade. Então, no caso de uma fatalidade de um filho, por exemplo, pode estar ligando para esse 0800 e a Europa Assistência vai estar dando todas as coordenadas e orientações para vocês terem mais tranquilidade nesse momento difícil. Lembrando que a cobertura vai para despesas de até R$3.000. Por que R$3.000? Para ver que entende que esse valor é o que pode proporcionar um funeral digno, um funeral decente. Então, ninguém vai ser enterrado num caixão de ouro, mas também não vai para um caixote. É um valor que dá para a gente ter um final de vida aí com decência. E quanto é que nossos beneficiários vão receber em caso de morte? É um valor uniforme, gente. Então, cada um de vocês tem aí 11.330,83 centavos. Esse valor vai ser dividido de acordo com os beneficiários que vocês colocarem. Então, se vocês de repente querem destinar para apenas um beneficiário, pode. Não, Fernanda, eu quero deixar apenas para minha mãe, porque eu entendo que minha mãe é uma pessoa que precisa e na minha falta eu preciso ampará-la. Então, você vai colocar lá, Dona Joana, mãe, a data de nascimento dela e 100%. Fernanda tem 3 filhos, quero deixar em partes iguais. Então, você vai estar lá colocando o nome dos seus 3 filhos, colocando o grau de parentesco, que são filhos, data de nascimento, e a soma dessa porcentagem nunca pode ser superior a 100%. Então, lembrar sempre de distribuir de forma aí que a soma dê 100%. Mas pode ser distribuído da forma que vocês quiserem. Então, de repente, vocês podem querer colocar, Fernanda, eu quero deixar o meu marido amparado, mas eu quero deixar a maior parte para meus filhos. Então, você pode destinar, colocar lá, seu José é meu marido, eu ponho 20% para ele, e os outros 80% eu vou redividir entre meus 2 filhos, o que dá 40% para cada. Então, na verdade, são vocês que vão decidir isso. É a vontade de vocês explícita e documentada. Então, só para fixar, em caso de morte de qualquer causa, o valor da indenização é 11.330,83 centavos. Em caso de morte acidental, a seguradora entende que é uma morte agravada. Portanto, ela paga 200% do capital contratado. Então, ao invés de 11.330,83, ela vai estar pagando 22.661,76 centavos para seus beneficiários. Além disso, tem a invalidez permanente total ou parcial por acidente, que paga até 100%, dependendo da proporcionalidade daquele membro ou órgão que foi perdido. E a cobertura adicional, que é a assistência funeral familiar, que cobre despesas de até R$3.000. Cada um de vocês tem um folhetinho. Alguém está faltando? Mais alguém? Nesse folhetinho, gente, primeiro, peço que vocês levem para casa e deixem de fácil acesso para a sua família. Por quê? Porque em caso de uma necessidade de uma fatalidade, eles estão bem orientados. Atrás desse folheto tem, inclusive, um cartãozinho, que é assistência funeral. Então, atrás desse cartão, tem aqui todos os telefones que você pode contactar com essa assistência, sendo aqui ou no exterior. Anexado a ela, existe um cartão proposta. Esse cartão proposta é um documento, então ele tem que ser preenchido, tá? E não pode existir nenhuma rasura. Afinal, um documento com rasura, ele perde a valia, não é verdade? Então, a gente vai estar preenchendo aqui da seguinte forma. O estipulante e a apólice vocês não precisam preencher. Porque o estipulante é a pré-unix, é consulte, e a numeração da apólice a gente que
formei. Porém, nome do segurado, CPF, data de nascimento e IRS, que é a mesma coisa que matrícula, precisa estar preenchido, assim como o beneficiário, grau de parentesco, data de nascimento percentual. Lembrando que precisa aqui estar o local e data e também a assinatura de vocês. Gente, é muito importante que isso aqui seja preenchido e entregue na RH da empresa, tá? Para que seja anexado ao dossiê de vocês. Em caso de qualquer fatalidade, a empresa tem aí um documento onde vai estar direcionando ao banco, ao Bradesco, a seguradora, e a vontade de vocês, o desejo de vocês vai estar sendo atendido. E o que é que acontece? Na falta desse documento, não é que a seguradora vai deixar de pagar. Essa possibilidade não existe, ela paga, mas ela vai pagar de acordo com o Código Civil. E o que é que o Código Civil diz? Quem são os nossos herdeiros? Fomos casados, 50% fica para o nosso cônjuge e os outros 50% é dividido entre os filhos. Se a gente não tiver marido nem filhos, vão para os nossos pais. Na ausência dos pais, para os nossos irmãos. Então, assim, é interessante que a gente deixe aqui a nossa vontade, o nosso desejo por escrito. Por quê? Para amparar. A maioria de vocês contribuem com o orçamento familiar e sabe que, na ausência, isso vai fazer uma diferença enorme. Não é um valor, não é indenização que vai deixar ninguém rico, mas é um valor que vai amparar a sua família até que ela se reestruture. Então, assim, é um assunto delicado, porque estamos falando de morte, mas é um assunto que tem que ser debatido, tem que ser conversado, porque nós estamos vivos hoje, mas também podemos nem chegar em casa. E pensando nisso, a Seconsul, Prédio NIC, trouxe aí mais esse benefício para vocês. Alguma dúvida, pessoal? Eu quero saber se isso vai ter custo, né? Bem, o custo é de 78 centavos. É obrigatório? É obrigatório. Não, é obrigatório o funcionário aceitar? Pelo menos é a orientação que eu tenho da empresa. Se qualquer outra pessoa discordar e achar que não é bacana essa imposição, pode estar direcionando ao RH, que vai entrar em contato com a área de benefícios e passar para vocês as orientações. Mas até então, o seguro é obrigatório, sim, tá? O custo dele é de apenas 78 centavos, que vai começar a ser descontado na folha de vocês a partir agora do mês de maio, apesar de que já está em vigência e todos vocês aqui já estão cobertos. Por mês desse valor? Exatamente. Esse valor é por mês. E se a pessoa tiver outro seguro em outro banco? Ela vai acumular seguro. Acumular. Exato. Não tem problema. Não tem problema algum. Isso, inclusive, foi assunto na unidade anterior, né? O rapaz falou, mas eu já pago um auxílio funeral. Como é que eu faço? Disse bem, o senhor tem vontade de deixar de pagar o outro? Ele falou assim, não, porque eu já contribuo há muitos anos. Bem, então, em caso de falecimento, você pode utilizar ou um ou outro. E se tiver um seguro de vida, vai estar recebendo tanto do seguro de vida Bradesco, quanto do outro local que tiver. Então, está claro, está tranquilo? Gente, eu vim da Bahia exatamente para fazer essa palestra para todos vocês. Então, assim, esse é o momento. Perguntem o que quiserem, tá? Porque eu acho que a intenção é deixar claro para todos o que é o seguro de vida, o que vocês têm direito, o porquê desse benefício. Só uma pergunta, no caso aqui, eu vou colocar os beneficiários, né? Certo. E está aqui, no caso do meu falecimento, é para procurar depois que está fazendo. No caso, quando o dependente meu quer falecer, eu também tenho direito a esse valor? Não, você não tem direito por quê? Porque você é o segurado. O seguro não se estende para outras pessoas da sua família. Entendeu? Só em caso do seu falecimento, os seus beneficiários vão receber indenização. Mas se algum dos seus beneficiários falecer, você não recebe nenhuma indenização por isso. Porém, o valor que ele vai estar aqui, o percentual que ele teria direito, será redividido entre as outras pessoas, os outros beneficiários. No caso, eu colocar um beneficiário de outro estado. Pode, sim. Não tem problema algum, gente. O beneficiário pode morar nos Estados Unidos, mas ele tem CPF brasileiro, por exemplo, é meu irmão. A Fernanda é meu irmão e ele mora nos Estados Unidos já há 5 anos. Mas ele tem CPF brasileiro?
vier acontecer qualquer coisa com você, ele, seu beneficiário registrado, ele recebe indenização com você. É descontado também pela beneficiário ou não? Não, não, é um valor único de 70, todo mundo já assinou? Não, faltam casos. Né, somente? Mais alguma dúvida, pessoal? Tipo assim, eu coloco a minha mãe e meu pai, eu não tenho filho. Certo. Aí, por acaso, eu vou ter algum. Mas se você tiver um filho, Aí o que acontece? Os beneficiários vocês podem mudar a qualquer momento. Vai ter esse cartão proposta lá no RH, certo? Aqui no RH, na verdade. E então o que acontece? Na sua situação, Fernanda, daqui a um ano você está com seu bebezinho e quer incluir ele como seu beneficiário. Você pode, a partir do momento que você tem um CPF, você já pode incluir. não pode incluir, então, por exemplo, eu estou grávida. Certo. Quando minha filha nascer, não tem como botar só o plano Não, do CPF dela. No momento que ela tiver o CPF, você pode tirar assim que não tem separado. O que acontece? Para preencher o cartão proposta, não precisa do CPF. Mas na sua ausência, para receber a indenização, precisa. Então, no momento que você está preenchendo, não tem problema algum. Mas se acontecer algo com você, ela, para receber essa indenização, ela precisa ter um CPF. Tá? Mais alguma pergunta, pessoal? Agradeço a presença de todos, tá? Eu sei que é muito difícil a gente sair do nosso horário de trabalho ou até mesmo utilizar o horário de descanso de almoço, mas eu agradeço aí a presença de todos. Estou aqui disponível até as 4 da tarde para tirar todas as dúvidas, tá bom? Muito obrigada.